Beleza, galera? Vamos fazer a tarefinha de vetor juntinho? Vamos lá? Exercício 202. Tem dois vetores, um ele chamou de F1, o outro ele chamou de F2, tá? Aí ele quer saber qual é a alternativa que pode dar um possível resultante. Primeira coisa, como ele não falou o ângulo entre os vetores, eu tenho que testar o valor mínimo e o valor máximo. O valor mínimo acontece quando eles têm sentidos opostos. Aí o resultante é dado pela diferença dos módulos. Um vale 10, o outro vale 15, a diferença dá menos 5, só que em módulo dá 5. O máximo acontece quando os vetores têm sentidos iguais. Aí você soma seus módulos. 10 mais 15, aí dá 25. Portanto, o valor do vetor resultante tem que ser um número de no mínimo 5 e no máximo 25. A alternativa A está o valor 4. 4 não pode ser, ok? E é isso que ele quer saber. Bom, a questão 203, deixa eu ver se dá para eu colocar ela aqui, ó. Você acompanha aí junto comigo, né? Vai sair do foco aqui. Você acompanha junto comigo aí, ó. Lá na tua figurinha, ele quer saber os vetores que possuem a mesma direção. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não vai dar porque vai perder o alinhamento aqui, tá? Você acompanha aí na sua apostila, né? Ó, os vetores que apresentam a mesma direção, direção vertical, aqueles que estão de pé. Aí na sua figurinha tem o vetor A. Além de ser vertical, ele é para cima. O vetor E e o vetor F, tá bom? Perceba que tanto o A quanto o F são verticais. Agora na horizontal, aqueles que estão deitadinhos. O vetor B está deitadinho e o vetor G, ele também está deitadinho lá embaixo, tá? Agora, aqueles que estão na diagonal e são paralelos, né, tem a mesma direção, C e D, tá bom? Agora, para a gente julgar aqueles que têm mesmo sentido, eu tenho que analisar dentro da mesma direção. Vamos lá? Dentro da direção vertical, tanto o A quanto o F apontam para cima, então eles têm sentidos iguais. Na direção diagonal, tanto o C quanto o D, eles apontam para cima, então eles têm sentidos iguais, tá bom? Agora, aqueles que têm mesma intensidade, sinônimo para a palavra intensidade é módulo. Se você perceber, o vetor A, ele tem 2 quadrinhos para cima. O vetor B, 2 quadrinhos para a esquerda. O vetor E, 2 quadrinhos para baixo. O vetor F, 2 quadrinhos para cima. Como os 4 têm a mesma quantidade de quadrinhos, eles têm o mesmo módulo, tá bom? Quando eu coloco a letrinha sem a flecha, é porque é o módulo do vetor. 2U. Esse U aqui é quanto vale cada quadradinho. Esse U é de unidade, tá bom? Agora, se você perceber, na direção diagonal, tanto o C quanto o D, eles ocupam a diagonal de um quadrado. Diagonal de quadrado é lado vezes raiz de 2. Como um quadrado que eles ocupam a diagonal tem 2 quadradinhos, então fica 2 raiz de 2, tá? Então eles têm mesmo módulo. Agora, aqueles que são iguais, eles têm que ser triguais porque são vetores. Mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, CD, diagonal, para cima, módulo, 2 raiz de 2. Agora, o A e o F, os dois são verticais, os dois apontam para cima e os dois ocupam 2 quadrinhos. Se eles são iguais, eles são vetores iguais. Tá bom? Questãozinha teórica bonitinha pra gente. A questão 204. O simpatia anda 200, depois ele anda mais 480 em uma direção perpendicular. Tá bom? Aí ele quer saber qual é essa distância aqui, ó, em linha reta. Acaba sendo essa hipotenusa. Pontinha na bundinha, acabou, acabou. Faz uma marquinha no ponto que ele sai e liga ao ponto em que ele chega. Aí o vetor resultante é o vetor x. Por Pitágoras, você chega em 520, tá bom? A questão 205 é uma questão que ela tem um nível bom, viu? Apesar de ser apenas uma das primeiras aí, mas ela é uma questão diferenciada. Você vai ver. Ó, o item 1 diz assim: o módulo da soma dos dois vetores
será igual a A mais B, se eles tiverem mesmo sentido. Vamos ver? Ó, vetor A para a direita, vetor B para a direita. Pontinha na bundinha, liga o ponto que sai ao ponto que chega. Aí eu encontro o vetor soma. Como eles estão alinhados, o tamanho do S é igual ao tamanho do A mais o tamanho do B. Beleza? Então, se eles têm sentidos iguais, o módulo do resultante é dado pela soma de seus módulos. Tá certinho. Agora vamos ver o item 2. Vamos ver por que ele é falso. O módulo da diferença dos dois vetores será necessariamente A menos B, se eles tiverem sentidos contrários. Vamos ver? Ó, aqui eu desenhei o vetor A para a direita. Desenhei o vetor B tal como ele disse, em sentido contrário. Tá bom? Vamos ver quem é o vetor diferença? O vetor diferença é o vetor A menos o vetor B. Lembra das aulas? Subtrair vetor é a mesma coisa que somar o vetor oposto. Se o B é para a esquerda, o vetor menos B é para a direita. Então vamos lá. O vetor diferença é o vetor A mais o oposto de B. Pontinha do primeiro na bundinha do segundo. Lembrando que o segundo vetor é o vetor menos B. Faz uma marquinha no ponto que sai e liga ao ponto que chega. Então, olha o desenho do vetor diferença. O tamanho dele é o tamanho do A mais o módulo desse carinha aqui, que é B. Ok? Então, apesar de ser uma diferença, como eles são vetores opostos, acaba virando soma ali no desenho. Tá? Toma cuidado com isso. Portanto, essa é falsa. Olha a quarta. A quarta fala assim pra gente, ó. Exercício 205, item 4. Ele fala: os módulos da soma e da diferença serão iguais se os vetores forem perpendiculares? Vamos ver? Ó, aqui está o vetor A, aqui está o vetor B. Vamos fazer a soma vetorial? Pontinha do primeiro é o A. Enfia na bundinha do segundo, que é o B. Então vamos lá. O A é para a direita, o B é para baixo. Liga o ponto que sai ao ponto que chega. Beleza? Então, ó, o resultante acaba sendo essa hipotenusa. O módulo dela você faz por π. Tá bom? Agora vamos ver qual que é o vetor diferença? Ó, vamos lá? Subtrair vetor é a mesma coisa que somar o vetor oposto. Então, ó, o vetor diferença entre A e B seria o vetor A mais o oposto de B. Guarda isso, hein? Subtrair vetor é somar o vetor oposto. O A está para a direita mais o vetor menos B. Se o vetor B eu disse que era para baixo, o vetor menos B é para cima. Aí você liga o ponto que sai ao ponto que chega. Aí, o resultante dá nessa diagonal aqui, ó. Tá bom? Que também pode ser resolvida por π. Então, em módulo, esses dois carinhas aqui, ó, acabam sendo iguais. Em direção e em sentido, eles são diferentes. Tá bom? Por isso, a 4 aí, ó, ela acaba sendo verdadeira. Tá? Bom, agora a 8. A 8 é um item polêmico. Inclusive, lá no gabarito, tá com um probleminha. Segue essa orientação aqui para você ver. Lê a 8 aí comigo no seu caderno. Se os vetores resultantes da soma e da diferença dos dois vetores forem perpendiculares, então o módulo do vetor A é igual ao módulo do vetor B. Vamos lá? Ó, eu desenho o vetor diferença aqui. Aí ele aqui, ó. O vetor diferença é o vetor A mais o oposto de B. É o mesmo desenho, só fiz aqui, ó. Tá bom? Agora, vamos desenhar o vetor soma. É o vetor A mais o vetor B, que é para baixo, tá? Aí eu desenho ele aqui, ó. Tá bom? Aí o cidadão, ele tá falando assim, ó. Ele tá falando que esses dois carinhas aqui, ó, eles são perpendiculares. Para que esses dois carinhas sejam perpendiculares, olha o que tem que acontecer. Aqui tem que ser 45 e aqui tem que ser 45 também, tá?
A única maneira de acontecer isso é que os módulos desses carinhos sejam iguais. Porque se o módulo desse carinha é igual a esse, isso aqui é como se fosse a diagonal de um quadrado. Então aqui é 45, aqui é 45, o ângulo entre os dois acaba sendo 90, tá bom? Então, isso aí é verdadeiro. Se os vetores resultantes da soma e da diferença dos dois vetores forem perpendiculares, então o módulo aqui dos dois, né, acabam sendo iguais. Se os módulos fossem diferentes, aqui não seria 45, ó, tá? Aí eles não seriam perpendiculares, né? Beleza? É isso aí, vamos dar continuidade. Olha o teu exercício 206. O cidadão está pedindo um resultante aí pra gente. Vamos lá? Ó, 60 para frente e 20 para trás, o resultado é 40 para frente, tá? Então você pode substituir o 60 para frente e o 20 para trás por um de 40. Aí você fica com 40 para a direita e 30 para baixo, ok? Aí você mete a regra do paralelogramo, por exemplo, pode ser até baile funk. Aí você encontra o resultante, ok? Como os vetores são perpendiculares, o módulo resultante é dado por π. Como esse triângulo é manjado, se aqui é 30, se aqui é 40, a hipotenusa só pode ser 50, né? Bem manjado isso aí. Bom, olha o 207 e tem 1. O cidadão falou o seguinte: um vetor é representado graficamente por um segmento de reta? Sim, aí ele aqui. No qual a direção é dada pela reta suporte? Sim, aqui ó, deitadinho horizontal, tá aqui. A seta dá o sentido, né? E o módulo do vetor, ele é proporcional ao tamanho, né, do vetor. Tá certo? Então, tá certinho a 1 aí. A 2. O produto de um vetor, o produto de um número real n por um vetor v também é um vetor? Perfeito. Então, se o vetor v é para a direita, o vetor 2v também é para a direita e tem o dobro do tamanho. Tá bom? Agora, o vetor menos 2v, ele é horizontal. Como é negativo, ele tem sentido oposto. Então, ele aponta para a esquerda. Beleza? Então, tá certinho a 2 também. Olha a 3, ou melhor, a 4, né? Ele salta da 0,2 para 0,4. Toma cuidado, porque lá no gabarito, se eu não me engano, ele fala que essa é verdadeira. Na verdade, ela é falsa. Vamos ver por quê. Ó, a soma de dois colineares, ou seja, de dois vetores colineares, é igual à soma de seus módulos. E a diferença é a subtração entre os seus módulos. Nem sempre isso é verdade. Se eles tiverem sentidos iguais, ó, pontinha do primeiro na bundinha do segundo. Liga o ponto que sai ao ponto que chega. Como está em linha reta, o módulo de S é igual ao módulo de A mais o módulo de B. Agora, imagina a situação em que o vetor A e o vetor B têm sentidos opostos. Aí você faz a pontinha do primeiro na bundinha do segundo. Você liga ao ponto que sai ao ponto que chega. Aí o resultante é esse Ezinho verde aqui, ó. Então o tamanho dele é o tamanho do A, descontando o tamanho do B, ok? Então nem sempre você vai fazer a soma algébrica. Se eles tiverem sentidos opostos, você acaba fazendo uma subtração, tá? Toma muito cuidado com isso. Até ele lá se confundiu, beleza? Toma cuidado. E a 8? A 8 fala assim, ó. Graficamente, a diferença entre dois vetores sobre um plano é um terceiro vetor representado pela diagonal maior do paralelogramo formado entre eles. Gente, nem sempre é a diagonal maior, né? Vai depender de cada desenho. Quer ver, ó? Imagina que eu tivesse isso aqui, ó. Imagina que eu tivesse aqui, ó. Esse aqui é o vetorzinho A, tá certo? Aí esse aqui, ó, é o vetorzinho B. Beleza? Aí eu quero fazer a diferença.
Quem seria o vetor de diferença? Seria o vetor A menos o vetor B. Você aprendeu nas aulas que subtrair vetor é a mesma coisa que somar o vetor oposto. Então, se o vetor B é horizontal para a direita, o vetor menos B é horizontal para a esquerda, né? Eles têm que ter sentidos opostos. Então, vamos lá? Ó, esse aqui é o vetor A. Esse aqui é o vetor menos B. Tá bom? Desenho uma paralela ao primeiro vetor. Desenho uma paralela ao segundo vetor. Então, o vetor diferença tá aqui, ó. Diferença, né? D de diferença, né? Seu verdinho aqui. Você viu que ele foi a diagonal menor, nem sempre a diagonal maior, como ele falou aí. Por isso que a 8 tá errada. Beleza? Eu esqueci de fazer ela aqui, mas não dá nada não. Acho que você entendeu. Se você não entendeu, pergunta aí, tá? Ó, vamos olhar a questão 208. É uma questão de decomposição de vetor, tá? O cidadão ele quer saber a relação entre essas forças para que a resultante seja para cima. Vamos lá? Ó, como esse vetor está inclinadinho, você vai ter que decompor ele na horizontal e na vertical. Aí o aluno tinha que lembrar das aulas. Se você projetar esse vetor aqui, ó, na horizontal, ele vai deitar e ele vai deitar sem o ângulo. Sem o ângulo, você aprendeu nas aulas. Sem o ângulo, você usa seno. Então fica o módulo do vetor, projetei aqui na horizontal, projetou aqui na horizontal, ó. Ele vai deitar sem o ângulo. O ângulo 37 ficou lá em cima. Sem o ângulo, lembra das aulas, é seno. Agora, se você jogar o vetor F aqui na vertical, a projeção dele na vertical, você vai subir com o ângulo. Lembra das aulas? Jogou aqui com o ângulo, cosseno. Sem o ângulo, seno. Com o ângulo, com seno. Tá? A mesma coisa aqui do outro lado, ó. Se você deitar o vetor F para cá, ele deita sem o ângulo você usa seno. Se você jogar ele aqui para cima, ele vai subir com o ângulo, subir abraçando o ângulo, ó. Com o ângulo você usa cosseno, tá? F seno para a esquerda, F seno para a direita, acabam se cancelando. F cosseno para cima mais F cosseno para cima é 2F cosseno para cima. Para que a resultante seja para cima, o 2F cosseno tem que ser maior do que tudo que puxa para baixo, que é o peso, ok? Isso está na sua alternativa C de casa. Olha a questão 16. Ele pediu para você calcular o resultante entre A, B e C. Vamos lá? Acompanhe na sua figurinha que ele dá. Ó, o vetor A tá aqui, ó, 4 quadrinhos para cima. Olha o vetor B. O vetor B, ele tem 3 diagonais para baixo. Tá aqui, ó. Esse é o vetor B. Agora, o vetor C, ele tem um quadrinho para baixo e 2 para a esquerda. Vamos desenhar ele aqui. Pronto. Então, esse é o vetor A, pontinha do primeiro na bundinha do segundo. Esse aqui é o vetor B, pontinha do segundo na bundinha do terceiro. Esse aqui é o vetor C, tá? Agora, se você fizer uma marquinha aqui, no ponto que ele sai, e ligar o ponto que ele chega, você tem um resultante. Aqui, ó. Sempre ligando o ponto que sai ao ponto que chega, tá? Direção dele horizontal, sentido direita, e o módulo dele é um quadradinho, tá bom? Portanto, esse azulzinho pequenininho aqui, ó, ele tem módulo 1, a direção é horizontal, o sentido é para a direita, beleza? Bom, agora eu deixei duas questões aqui, ó, para que eu resolvesse com você. Opa!
no computador, porque fica mais fácil para que você entenda. Deixa eu colocar o computador aqui e virar a câmera para cá assim, ó. Beleza. Ó, a questão 213. O cidadão ele pede para a gente a componente do vetor B na direção horizontal. Vamos lá? Ó, o vetor B na direção horizontal, ele tem na direção vertical, ele tem 2 quadrinhos para baixo, e na direção horizontal, ele tem 3 quadrinhos para a direita. Tá bom? Então, as componentes do vetor B são 2 quadrinhos vertical para baixo e 3 quadrinhos horizontal para a direita. Tá? Agora, para a gente calcular o resultante entre eles, a gente pode usar a regrinha do paralelogramo, desenha uma paralela ao azulzinho, desenha uma paralela ao vermelhinho. Onde eles se encontrarem, está o resultante. Direção: horizontal. Sentido: direita. E módulo: 3 quadrinhos. Tá? Se você é adepto ao baile funk, você poderia fazer assim, ó. A pontinha do primeiro, você enfia na bundinha do segundo. Pronto. Faz uma marquinha no ponto que sai e liga ao ponto em que ele chegar. Direção: horizontal. Sentido é dado pela seta. Direita. E módulo: 3 quadradinhos. Cada um valendo 1 newton, portanto, 3 newtons. Beleza? Bom, a próxima questão, questão 209, também a gente dá para fazer aí, empregando a regrinha do baile funk. Vamos lá? Pontinha do primeiro, o primeiro é o vetor A. Você pode arrastar o A para cá, ó. A única coisa que você não pode fazer é girar, porque senão você muda a direção dele. Enfia na bundinha do segundo, o segundo é o vermelho, é o B. Que enfia na bundinha do terceiro, que é o C. Que enfia na bundinha do quarto, que é o D. Que enfia na bundinha do quinto, que é o E. Pontinha do primeiro, A. Na bundinha do segundo, B. Na bundinha do terceiro, C. Na bundinha do quarto, D. Na bundinha do quinto, E. Acabou, acabou. Faz uma marquinha no ponto que sai e liga ao ponto que chega. Pronto. Aí você encontra o resultante. Não tem problema que cruzou aqui não, viu? Pode riscar em cima, à vontade. Se você perceber bem, ó, o resultante ele ocupa uma diagonal aqui. Só que nessa diagonal, ó, aqui eu tenho 3 quadrinhos e aqui eu tenho 4 quadrinhos. Um ladinho 3, um ladinho 4, portanto, por pit, a hipotenusa é 5, que está na alternativa A. Beleza? Bons estudos aí para vocês, galera. Até a próxima.